Toda alma está nessa jornada, cada pessoa numa etapa da jornada. Isso é na Índia, eu estive por lá, refazendo os passos de Yogananda. Acho que todos creem que a vida não é o que só isso. Yogananda é o que chama de prodígio espiritual, um gênio espiritual. Ou seja, ele tinha acesso a um domínio da consciência, que a maioria não tem, como um gênio da matemática. Ele explorava os territórios mais do que você imagina, na parte espiritual. Às vezes eu mergulhava na consciência do meu verdadeiro espírito. Isso é quem diz é Yogananda. Tive recordações nítidas de uma vida distante, no qual fui um yogi em meio à neve do Himalaia. Ele também tinha visões com o guru dele. O guru dele é o Wikideshard. Esses são os Himalaias. Eu pude estar nos Himalaias, na caverna onde Babaji meditava. Yogananda nasceu no início da era atômica, quando a física moderna destruiu nossas crenças básicas sobre a natureza da realidade e abriu caminho para que o ensinamento antigo fosse recebido por muitos. Yogananda ouviu desde a infância de santos evidentes que ele levaria esse ensinamento ao Ocidente. Mas ele pensou, como é possível isso? Era absurdo, pois ele mal falava inglês. Aqui em Ranchi, na Índia. Eu estive em Ranchi, na Índia. 1920. Yogananda meditando. Nós estivemos nesse quartinho aí. Certo dia, minha mente saiu de Ranchi. Foi ao depósito para meditar. E entrei em êxtase. Eu vi a bomba atômica. Esse é o representante de Yogananda no filme. Estados Unidos. É claro que são americanos. Ele ia ter que levar a... primeira reação deve ter sido, meu Deus. Ele ia ter que levar o Kriya Yoga para o Ocidente, Estados Unidos. Imagine receber essa mensagem que muda a sua vida por completo de repente. Escola Como Viver de Yogananda em Ranchi. Eu estive aí, lindo. Nós tivemos 3 dias nesse ashram. Eu tinha fundado uma escola, seguindo as ideias educacionais dos rishis, cujos ashrams na floresta tinham sido local de aprendizado, superar a inquietude do corpo e da mente. Com técnicas de concentração, alcançava resultados incríveis. Ele criou a escola Como Viver. Eu queria escolas que ensinassem a viver. Temos que aprender gramática, matemática e ciências. Mas também temos que aprender a viver. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aí é a escola, né? Que Yogananda instituiu em Ranchi, na Índia. O amor conquista tudo. Ele amava a Índia. Ele era respeitado pela comunidade. Olha, esse é aquele do meio aqui. Esse. De repente, ele viu que isso tudo tinha que abandonar tudo isso. Deus está me levando para os Estados Unidos. Ele nunca quis vir para os Estados Unidos. Isso não fazia parte do sonho dele. Me deixe morar numa caverna do Himalaia, ele dizia. Posso ser útil lá e rezar pelo povo. O professor disse, não, você tem que ir ao Ocidente. Essa é Siridaya Mata, que já faleceu também. Chorei quando vi pela última vez os garotinhos e a terra ensolarada de Ranchi, onde ele morava, perto de Calcutá. Naquele momento eu soube que habitaria as terras longínquas. Aí ele foi para os Estados Unidos, veio
para incluir o Kriya Yoga, né? Em 1920, ele se sentia só, não conhecia nenhuma alma, e essa é um pedaço da história de Yogananda, né? Ele trouxe o Kriya Yoga para o Ocidente em 1920. Babaji, Babaji, papai querido, Babaji, Babaji, Babaji Om, 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 Babaji Om. Eu gosto da natureza, então eu sempre estou perto dela, né? Às vezes eu faço os vídeos espontâneo, olha, mas é para compartilhar com você esse momento de beleza. Vamos ver o sol ali no meio, ali. Ah lá, a luzinha apareceu. Mahavatar Babaji, Mahavatar. Quando eu estive na Índia em 2015, na peregrinação para Mahansa Yogananda, vou colocar aqui porque tem bastante mosquitinho, com a Rebeca e o Mohan da Govinda Turismo, a gente fez a peregrinação para Mahansa Yogananda. Foi muito, tudo aconteceu assim, muito mágico, muito cósmico. Por isso que eu sou intitulada Jayananda, porque eu recebi esse nome também de forma cósmica. Quando eu estava lendo o livro do autobiografia do Paramahansa Yogananda, e eu estava num capítulo, assim, no final, não sei, e daí me vinha assim: pega uma caneta, escreva o seu nome. Pega um lápis, escreva o seu nome. Pega um lápis, escreva o seu nome. Eu peguei o lápis, deixei a minha intuição e a minha conexão, né, com a energia cósmica de Paramahansa Yogananda, que eu sentia que era ele. Aí eu peguei o lápis e falei como é, né? Eu falei não, assim, esperei. Aí eu coloquei primeiro Jaya, não sei, eu não conhecia esse nome. Jaya, Ananda. Isso foi em 2000 e... Cara, eu não sei, 2003, 2004, quando eu estava morando em Curitiba. Na época esse livro, a autobiografia do Yogi, chegou nas minhas mãos, era um livro bem já usado, né, acho que foi comprado em sebo, chegou nas minhas mãos através da minha filha Eveline Mara. E alguém tinha emprestado para ela. Daí eu peguei esse livro e comecei a ler, né, Só que esse nome eu recebi antes, lá em 1997, 98, 99, eu estava morando em Formosa do Oeste ainda, era casada. E estava tendo assim umas altos downloads, né, eu ouvia muito pelos meus ouvidos cósmicos, que na época achei que eu estava pirando. E eu escrevi esse nome, não foi nem no livro dele, foi em outra coisa que eu estava lendo, e eu escrevi esse nome, Jayananda. E passou, né, vivi tantas coisas na minha vida, morei um tempo em Natal, e aí depois, em Curitiba, que eu volto na história ali, eu comecei a ler esse livro. E aí eu escrevi de novo, ouvi de novo, né, escrevi Jayananda. Tá, eu me intitulei Jayananda, fiz até o meu Facebook, então assim, começando no Facebook, 2008, 2009, não sei, 10, que antes era o Orkut, aí eu Jayananda. No Orkut eu já me intitulei Jayananda. E fui pesquisar, né, que Jaya significa uma saudação, né, uma saudação, Jaya, uma saudação, e Ananda significa bem-aventurança, né. Então, salve a bem-aventurança, vamos dizer. Às vezes alguém me chama de Jayananda Di, porque Di é querida em sânscrito, né. E assim eu comecei, li esse livro, daí eu comprei, daí minha filha Aline morava em Portugal na época, eu passou lá uma época, eu falei para ela ler esse livro, né, que ela estava muito longe da família, ela comprou esse livro, começou a ler, enfim. Passado uns tempos, daí eu conheci uma pessoa depois, em 2010, eu acho, 2009, 2010, que ele era afiliado na Self Realization, que é uma associação do Paramahansa Yogananda, que existe no Canadá, né?
E, enfim, e aí em Curitiba eu fui com ele algumas vezes lá na associação da Self, né, fazer meditação, oração e tal. Daí que eu fiquei conhecendo assim, a hierarquia, Paramahansa Yogananda. Antes de Paramahansa vem o Mahavatar Babaji, ele vem que é lá antes de Cristo, né, bem antes de Cristo, na Índia, nos Himalaias, né, que ele vivia. E hoje ele é considerado um santo imortal, um yogi santo imortal pelos indianos. Daí ele habita nos Himalaias, né, e em todo lugar. Tá. Aí, depois é Jesus Cristo, né, que tem assim a hierarquia de Paramahansa. Depois de Jesus Cristo, aí vem os discípulos, né, de Jesus e de Mahavatar Babaji. O Sri Guiteshwarji, depois vem o Sri Guiteshwarji, não é assim bem assim, mas é assim mais ou menos o nome dele. Ele foi o mestre esqueci o nome, veio mais um discípulo. Depois desse discípulo, esse discípulo então recebeu um comunicado cósmico que ele tinha que falar com o Paramahansa Yogananda. Enfim, e Paramahansa Yogananda, que a missão dele era trazer o Kriya Yoga no Ocidente, né? Porque a linha do Mahavatar Babaji é o Kriya Yoga. O que é o Kriya Yoga? O Kriya Yoga nada mais é que você trabalhar o seu corpo físico, mental, espiritual e emocional, né? O Kriya Yoga, Kriya significa vida. Yoga é a união com Deus. Então, cria respiração. Através da respiração, você entra em conexão com Deus, com a fonte divina que mora dentro de você, não é fora, né? Mora dentro de nós. A centelha divina, a consciência divina, né? A fagulha divina, a inteligência cósmica, Deus, né? Deus, aquele que tudo é, onipresente, onisciente, está em nós somos sementinha deles. Então, nós estamos... É a mesma coisa o nosso Kriya Yoga. Foi enterrado durante as trevas. Ficou enterrado esses ensinamentos durante muitos e muitos tempos que o Wilkshire que trouxe, né, que criou o Kriya Yoga, mas ficou muito tempo escondida. E a Kriya Yoga, ela foi recuperada por um homem moderno. Pelo yogi imortal Mahavatar Babaji. Então, a sequência do Kriya Yoga, a sequência da Self-Realization, a sequência hierárquica, começa com o Ego Teshad, depois de muito tempo, o yogi imortal Mahavatar Babaji traz o Kriya Yoga novamente. E olha lá. Aí ele começou a ensinar o Kriya Yoga, uma transmissão dessa ciência antiga de guru para discípulo. Sem que a sociedade soubesse, uma grande renascença espiritual teve um início numa era remota em Varanasi, através do Lahiri Mahasaya, que trouxe, teve uma visão, teve um chamado para ensinar para o Paramahansa Yogananda. Então, e todas as pessoas tiveram acesso na época, assim, daí começou a ser espalhado esse néctar divino do mestre liberto, né, do Lahiri Mahasaya, que foi um grande mestre em Banaras. Dia após dia, esse guru iniciava um ou mais devotos. No Kriya Yoga, a ciência da meditação. No início da vida de casados, os pais de Yogananda viraram os discípulos de Lahiri Mahasaya, certo? Que através do corpo receberiam a iluminação espiritual da Índia. E ele foi levado
o Paramahansa Yogananda foi levado para Lahiri Mahasaya quando ainda bebê, e a mensagem da yoga, essa yoga do Kriya Yoga, ia circular pelo globo através de Paramahansa Yogananda. O Lahiri Mahasaya falou isso para os pais de Yogananda. Não é lindo? Então vai ajudar a criar irmandades dos homens. Isso é muito lindo. Então eu vou apresentar para vocês um pedaço do início da história de Paramahansa Yogananda. Continuando, o Hanso é você Deus em mim, Deus é em mim, sabe? Eu sou Deus, né? Você pode falar assim, Jesus em mim. Você pode falar Espírito Santo move em mim. Então você inspira, mas é mentalmente, né? Ó. Sou. Ou Jesus, inspira Jesus, falando Jesus, é em mim. Mas quando você está fazendo no ato da inspiração e expiração. Então, ok. Existem várias lições, né? Que antigamente era você só podia falar entre os chelas, entre os estudantes do Kriya Yoga, mas hoje é um benefício, né, a todos. Então você compartilha, se é luz, vamos compartilhar, né? Multiplicar o que você aprendeu, vivenciou, né? Vivenciou e praticou, né? E se for bom, você multiplica. Então, ok. Depois disso, dessas práticas lá em Curitiba, enfim, depois de várias práticas da Grande Fraternidade Branca, da Chama Violeta, nossa, muito forte, né? Com São Germain, a Luz Azul, o Raio Azul, do Arcanjo Miguel, o Arcanjo Metatron, Sananda, Jesus, né? O Raio Rosa Verde, do Arcanjo Rafael e a Mãe Maria, que é da cura, enfim. E essa foi uma etapa que eu tive em 2000, lá em Natal, que foi muito forte, além do reiki, essas coisas, mas foi muito forte, muito mais forte. Eu conheci a Grande Fraternidade Branca, voltando, então tô fazendo uns feedback às vezes, tá? Então, e em Curitiba teve essa fase de eu conhecer o Paramahansa Yogananda através do livro dele. Conheci vários outros mestres também, o Osho, conheci, assim, a teoria, os livros, alguma coisa assim, alguns brasileiros, né, também, o Trigueirinho lá, estive na fazenda do Trigueirinho. Quando eu estive em Natal, eu fui levada, assim, de forma natural a praticar. Na época eles estavam, assim, eu estava convivendo numa comunidade, não numa comunidade, mas as pessoas que estavam envolvidas, elas estavam experienciando viver de luz. E na época tinha aquela brasileira que ficou nos Estados Unidos, tal. Na época que a Jasmine surgiu, né, que ela escreveu o livro Vivendo de Luz. E aí eu comecei, eu estava super conectada e comecei a fazer uma autorreprogramação da minha parte fisiológica, que eu não tinha vontade de comer, né? Aí eu só tinha vontade de meditar, de escrever o meu projeto que eu estava escrevendo, reescrevendo, alfabetizando as emoções, o corpo e a sua totalidade, alfabetizando as emoções através da dança, para um projeto lá, para a Receita Federal lá de Natal, para um projeto da faculdade da Universidade Federal de lá, resgatando as pessoas que tinham vício, né, de drogas ilícitas, enfim, ilícitas, né? Através da arte, da dança, você entrar em conexão, através da meditação, você entrar nessa conexão com a sua pineal, né, que ali é onde fabrica o DMT, que é uma substância que te conecta com o seu eu superior, com a inteligência cósmica, divina. Enfim, olha quanta, é uma miscelânea isso, mas é assim que vou indo para frente, mas eu vou trazendo ganchos, né, fazendo links da minha vida no passado. Muito bem, aí tive toda essa história em Natal, né, eu fiz o processo de luz sozinha, não fui em nenhuma fazenda, nenhuma pousada, nenhum programa. E eu li o livro dela, mas o início só. E eu vi que tinha lá uma coisa de você reprogramar. E eu já estava conectada com isso, de fazer uma reprogramação. Aliás, a minha vida toda eu tinha dado um salto quântico doloroso, né? Que quando eu fui para o Natal eu deixei 3 filhos em Formosa do Oeste. 2 eram pequenos, só foi uma comigo, que até hoje a gente é super ligado, Eveline. Mas hoje eu já estou com todos os filhos e netos, tá? Então, e aí lá eu tinha que viver isso mesmo. Era uma evolução espiritual dolorosa. Na distância, o desapego dos meus entes queridos, né? Mas lá, daí eu fiz essa experiência, porque eu li o livro dela e falei, não, eu vou experimentar isso, eu já estou nesse estado, né, nessa vibração, nessa frequência de jejuar, eu vou fazer. E a pessoa, a casa onde eu morava, que era um artista, um pintor lá também, meio transcendental, e ele era, como é que é aquela alimentação macrobiótica, né? Era homeopata também, então. E aí eu entrei nessa vibe.
já estava nessa frequência, né? Não foi por acaso que fui para lá em Natal para trabalhar algumas coisas em mim, na minha evolução espiritual. E aí eu comecei a fazer viver de luz, sabe? Viver de luz, não. Viver do prana, ver até onde eu era capaz disso. Como é que é? O ser humano nasce com olfato, com paladar, com dente, para mastigar, né? Com o estômago, com toda a fisiologia de colocar alimento, intestino, senão a gente não ia ter essas coisas. Eu falei que vou ver como é que é essa história. Comecei. O processo de 21 dias, mas daí eu segui a recomendação dela, né? E na época essa mulher, a Jasmurrim, esteve em Natal, numa cidade lá perto, né, um município lá de Natal, e eu não estive presente, assim fisicamente, mas espiritualmente. A pessoa com quem eu morava, que estava na mesma casa, ele foi. E aí, mas eu estive espiritualmente, sabe quando se conecta assim? Quando a pessoa não se alimenta de comidas industrializadas, comida pesada, carne, comida viva, comida morta, vamos dizer, ela fica o corpo magro, ela fica mais reluzente, a pele mais brilhosa, ela fica mais transparente, vamos dizer, porque a gente é feito de energia, tudo, energia pura, tudo que você levar para dentro do seu corpo, por exemplo, você é luz, tá? Você é um copo cheio de luz, aí você começa a colocar gordura lá dentro, começa a colocar comida industrializada, areia, um monte de coisas, que não é pura, que não é uma energia sutil, tá? Que são mortas, coisas mortas, carne de animais, vai pôr lá dentro, no teu estômago, vamos dizer. Vai ficando tudo escurecido, vai ficando escuro, vai ficando preto. E você vai ofuscando a sua luz, as suas células vão ficando doentes. Que se você comer comida industrializada, você já sabe, eu sei, né? Eu preciso me reeducar novamente. Já eu conto essa parte. E aí tá. Você vai ficando assim, um corpo ofuscado, sua energia vai escurecendo, sua energia vai ficando fraca, suas células doentes, né? Você pega doença fácil, a imunidade abaixo, enfim, tudo isso. Você deixa de se conectar com Deus, se conecta mais com coisa de fora, coisas materiais, se apega, enfim. Né? E aí, eu já estava nessa história, comecei a fazer. O processo de 21 dias de Viver de Luz da Jasmurrim, né, que tem no livro dela, pode copiar no Google aí, ó, Viver de Luz 21 dias, processo 21 dias, Jasmurrim, né? Tem um livro Viver de Luz. Primeira semana é sem nada. Só que antes você faz um preparo. Não adianta você entrar assim, não, vou mudar, do nada. Não, do jeito que você demorou para chegar aqui nessa vida de ingerir tudo e tudo, todos e tudo, então você vai começar passo a passo. Eu fiz a reprogramação, né? Mental, espiritual, emocional. Principalmente emocional. Se as tuas emoções não estiverem em equilíbrio, sabe? Se você não tiver com sentimentos nobres, bons, né? De gratidão, de alegria, de servir, você não consegue, né? Você está desequilibrado. Você tem que estar conectado. É uma sinfonia, uma sintonia. Conectado, alinhado, seu corpo físico, mental, emocional, espiritual. É lá que eu tive muitos insights. Quando eu fiz esse Viver de Luz, eu tive muitos insights. Reescrevi o meu projeto Alfabetizando o Corpo em sua totalidade. Então, daí primeira semana, sem nada. Mas antes eu fiz a reprogramação, fiz meditação, fiz atividade física. A reprogramação o que é? Quantos quilos você faz a parte física, quantos quilos você vai perder, você fala com suas células, o que vai acontecer, você reprograma seu estômago, seu intestino, né? Qual é a sua pretensão, e vai preparando eles, vai preparando o corpo físico, fisiológico ali, preparando suas emoções, sua mente só com coisas boas, fazendo afirmações, afirmações, porque eu sou um ser de luz, porque eu sou um filho perfeito, assim, né? Um ser perfeito, porque eu sou pura energia, porque minha frequência é amorosa, aqui e agora, e vai fazendo. Primeira semana, nada, só isso, meditação, fiquei com uma força física enorme, minha inteligência aguçada. Na segunda semana, eu já dei palestras lá em Natal, né? Em eventos, assim, que estava no auge isso, dei palestra como experiência, que eu estava experienciando aquilo, né? Ok, segunda semana você toma água. Quando eu peguei um copo de água para tomar, eu estava no sol, assim, fazendo meditação. Eu peguei aquele copo de água, pus assim, um pouco só no copo, pus no sol, agradeci aquela água muito, muito, muito. Gente, foi assim, profundo. Aquela água pura, cristalina, abençoei aquela água que eu ia tomar, né? Fui tomando de golinho, assim, sentindo o gosto da água. E muita gratidão. Aí eu tive um download. A água é fonte de vida. Pois nós somos seres 70%, 90%, não sei o número, mas a gente é mais água, nosso corpo tem mais água do que outra coisa, né? Por isso que aquele japonês, o Moji, não sei, ele fez um teste lá com as águas e o som, né? O som. A frequência do som, ela forma as moléculas, ela transforma as moléculas de água. Se é um som ruim, pesado, cheio de, né?
as tuas moléculas ficam doentes, fica louca, se enlouquece. Se é um som harmonioso, uma ópera, uma música relaxante, alguma coisa assim, uma letra legal que traz umas vibrações legais, as suas moléculas de água no seu corpo vão formando mandalas, cristais, coisa linda. Procura lá essa experiência com a água. Pois é. E eu lembrei de tudo isso, porque eu já tinha lido, não sei se tinha lido ou veio download sobre essas coisas, entende? Sobre isso, tá. O que eu fiz? Eu peguei e agradeci muito, gratidão, e daí tomei, aquela semana só foi água. No terceiro dia, deixa eu me lembrar isso, no terceiro dia tinha um obstáculo, que é onde os seus rins começam a reclamar que eles querem água, né? No terceiro dia, quando a gente não toma nada. E aí eu me conectei com o meu anjo da guarda, com o arcanjo Miguel, que era o meu protetor sempre, com o arcanjo Rafael. Eu deitei na cama e comecei, né? Me entreguei, pedi. Aí eu estava num estado vulnerável, assim, sutil também. Aí quando eu me entreguei, quando eu senti, tinha seres em minha volta, colocando uns tubos no meu pé, nos meus 2 pés, aqui na altura dos meus rins, na cabeça, uns tubos assim. E aqueles tubos estavam me enchendo de uma energia de luz, vitalidade. E eu vi Arcanjo Miguel. Tô louca? Não, Arcanjo Miguel estava ali, na minha frente. Mas isso tudo com o terceiro olho, tá? Que a gente vai ficando muito sutil, muito assim, conectado mesmo. Você vai recebendo as informações espirituais, cósmicas, né? Sei lá de qual dimensão, né? Da inteligência cósmica. E aí, eu comecei, entrei, meditei. Ele me pegou na mão e me levou. Voamos, foi. Quando eu vi o planeta, estava assim, acima do planeta, daí vários anjos, arcanjos, seres, assim, deram as mãos em volta do planeta e jogando fagulhas de ouro, de luz, não sei, alguma coisa assim. Tá. Me recuperei, daí continuei, daí cheguei no processo da água. Na terceira semana, então vai acontecendo várias coisas, né? Na terceira semana, eu poderia ingerir suco, mas seria 10% da concentração na água, né? Do suco concentrado, 10% do suco ficava na água, da terceira semana. Então aí eu já tô 7, 14, 21. Pronto, esse é 21 dias. Mas eu continuei. Na quarta semana, eu fui aumentando o suco, a concentração do suco, tomando suco natural. E fui indo. Na outra semana, eu fazia suco de coisas verdes. Colocava verduras, né? Eu colocava verde, como é que chama aquele? Almeirão, tudo que era verde escuro. Fazia o suco, tomava só suco. E eu pedi para emagrecer, reprogramei 5 quilos, emagreci 5 quilos. Eu pesava na época 60, eu fui para 55 quilos. Fiquei bem magra, mas fui para 55 quilos só e não emagreci mais. Foi indo, continuei. Daí comecei a comer, pôr um pouquinho de sopas batidas, né? Só com alimentos crus, né? E um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero, né? E continuei. Me sentia bem com energia. Daí fiz um trabalho com o pessoal da Receita Federal em Natal, alfabetizando o corpo através da dança. Porque foi uma mulher lá que vivia de luz de Brasília, não me lembro o nome dela, foi fazer um workshop com eles, né? O processo da alma e tal. E nessa época eu conheci o livro também da Maureen Murdock, que é Meditações Multissensoriais. Também fazia, trabalhando lá do direito esquerdo do cérebro. Nossa, foi surgindo muita coisa. Eu fui ficando muito inteligente. Conectava com as informações, né? E do universo. Você se abre, então você entra numa frequência de quem está vibrando essa frequência, de luz, de amor, de compaixão, de compartilhar. Tá, foi indo. Aí um belo dia, eu longe dos meus filhos pequenos, imagina, né? Minha filha querendo ir embora, voltar para Formosa e tal, voltar para casa do pai. O meu projeto foi aprovado numa instituição de São Paulo. Mas eu não consegui continuar longe da família. A família terrestre é muito, filhos, tem muita ligação. Só que aí esclareceu várias coisas da minha vida, eu tinha que passar por isso. Veio o meu lado emocional. Fui ficando com saudade, triste, comecei a ter pesadelo com meus filhos e tal, né? E fui indo. Daí, e quando eu estava num desequilíbrio emocional tão grande, de saudade, de tristeza, de melancolia, eu senti meu estômago, falei, eu quero comida. Então, assim, eu cheguei à conclusão que a sua emoção, se você não tiver com ela equilibrada e tal, ela é o combustão para você ingerir coisas dentro de você. Ela é assim, a tua emoção está desequilibrada, eu acho assim que a comida é o combustão na hora, sabe? A comida, se não é comida, é coisas materiais, qualquer coisa que vem de fora, vai ser a combustão para o teu emocional. Para você acha, entre aspas, né? Então isso que eu vi, que quando o teu emocional está desequilibrado, você se perde. Por isso que eu falei que é muito importante o emocional. Você se perde em qualquer situação, em qualquer projeto que você estiver fazendo, nesse nível, né? Nesse nível espiritual.
Então, o que aconteceu? Eu tinha vontade, eu via aquelas panelas enormes de arroz, de macarrão, eu via aquelas panelas enormes, via queijo, não sei o quê. Ok. Aí eu fui voltando devagar, comer comida. Comi um pouquinho de arroz, comi um pouquinho de... Era mais verdura, que eu adoro verduras cruas, né? Na época, muita fruta. E aqueles coisas para bacilos, essas coisas, eu fui indo, né? Eu conheci a clorela, conheci a espirulina, fui ingerindo na minha alimentação sementes, muitas sementes por causa de proteína. E eu já era, quando fui para o Natal, eu já era, não comia mais carne. E aí, voltei, né, para o Paraná, assumi o meu padrão do estado, que eu era professora concursada de educação física, dança. Voltei para o Paraná. Voltei para Formosa do Oeste, queria resgatar meus filhos e tal, enfim. Aí teve todo esse processo aí, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas foi um processo bem dolorido. Só que como eu estava forte, a minha parte espiritual, eu tive compaixão dos meus filhos, me afastei, desapeguei para eles viverem felizes e não entrei no sistema da justiça, sei que lá, brigar no juiz, sei que lá, sabe? Eu deixei. Eu queria paz. Então, isso é para um ser muito evoluído fazer isso, desapegar. Isso é um amor muito grande e incondicional. Aí, fui trabalhando assim, nessa frequência, né, da compaixão, do amor incondicional. E aí, consegui transferir o meu padrão do estado para Curitiba. Fui embora para lá com 2 filhas. E me perdi um pouco emocionalmente. Entrei num estado depressivo. Não tomei remédios, não. Só em busca de a parte espiritual, com Deus. Lia muita Bíblia. Vigiar e orar. E não faça o outro que você não quer que faça para você. Essas coisas assim. Trabalhei o projeto Alfabetizar no Corpo em sua totalidade nas escolas, através da educação física. Eu trabalhei o lado do bem e do mal, trabalhei o amor incondicional com eles, tudo, através de teatro, dança e aulas práticas, certo? E fui, né? Continuando a minha missão. E trabalhando a paz e a tranquilidade com os meus filhos e comigo. Mas foi indo, teve uma época que não aguentei. Bom, o que veio para mim toda essa experiência, né? De viver de luz? Veio para mim que vários aprendizados que eu fiz do meu corpo, um laboratório espiritual, vamos dizer. Primeiro, o que você come, você pode ingerir, mas você escolhe os alimentos, né? Alimentos vivos, porque se você come alimento cru, tipo assim, as verduras, legumes, se você cozinha, eles perdem tudo, por isso que falo, você sabe, perde toda a proteína, perde não sei o que, você só fica com aquele gosto do tempero, come, ai que delícia. Mas você perde, não tem os nutrientes, porque se você comer um brócolis vivo, você vai estar ingerindo a luz, a fotossíntese, a luz. Agora, se você cozinha lá, você não vai comer nada, sabe? Você vai comer uma coisa morta, né? Sem energia, sem luz, apagado. O tomate é a mesma coisa, tudo, né? Industrializado, então nem se pensa, né? Bom, mas você comer pouco, uma colher de arroz, uma colher de feijão, né? Ou se você é crudívoro, comer ali pouco. O que significa isso? Você leva isso para a tua vida, em todas as situações, de você ter o necessário. Você não precisa ter. Se eu tenho 2, 3 sapatos que eu uso, tá bom, chinelo, não preciso comprar mais. Eu posso até comprar se eu quiser, eu compro, mas eu dou o que eles usam. Posso doar o novo, o velho, enfim, né? É você compartilhar. E isso que eu aprendi, da alimentação, o equilíbrio de você comer pouco, comer o necessário para o seu organismo, comer coisas, você selecionar o que você come, porque você é o que você come, né? Isso já dizia Sócrates, eu acho, Aristóteles, não sei. Você é o que você come, você é o que você põe para dentro, né? De você. E daí eu levei isso para minha vida em todas as situações, meu corpo físico, fisiológico, emocional, mental, espiritual, o equilíbrio, né? O equilíbrio, emoções. Eu tenho emoções ruins e boas, eu tenho emoções às vezes raiva e às vezes amor, eu tenho ódio, rancor, mas eu tenho perdão. Então eu tenho essa, né? A gente vive nessa dualidade. O que eu faço com isso? Para eu pôr um equilíbrio, que eu aprendi no Viver de Luz. Eu pego a minha raiva, olho para ela, eu tenho que olhar para ela, eu olho para ela, converso com ela, respiro fundo, tá bom. Então, já acolhi você, já entendi sua raiva, então agora, isso já é você trabalhando com seu perdão, com seu amor incondicional, com as suas sentimentos nobres, né? Que é o amor, a gratidão, a alegria. Então, isso é uma alquimia quântica, vamos dizer, quando eu falo da alquimia. Né? É você trazer para dentro de si, você olhar aquilo que está te incomodando. Você olha, acolhe e isso se dissolve. Super natural. Essa é a alquimia quântica e esse é o equilíbrio. Né, o estado de equilíbrio. Outra coisa que eu também tive, eu conheci assim, o aprendizado com Viver de Luz, então essa coisa de você ter só o necessário, mas não só isso, mas de você compartilhar. Você pode compartilhar. Quando eu comecei a não comer carne, foi a não comer carne e arroz, mas eu dava
Eu comprava carne, quem gostava de carne e arroz, compartilhava. Não tinha muita consciência ainda, depois que eu fui tendo consciência. Mas eu comecei a partir de um propósito, de não comer, mas doar. Eu comprava e doava, né, para famílias carentes. Então, ok. Voltando à parte emocional. Emoção, que as suas emoções é o combustão pro... É tipo aqui, ó, nessa região central do centro cardíaco, desse vórtice de energia aqui. Porque é provado fisicamente, na física quântica, que o nosso coração, que não é apenas um órgão, né? É uma frequência, uma vibração aqui pela glândula timo, que ele é 5.000 vezes maior no seu magnetismo que o nosso cérebro, e 1.000 vezes maior na sua eletricidade do que o cérebro. Então essa parte aqui, aonde concentra os seus sentimentos nobres, ou os seus sentimentos ruins, né? Então é aqui que você tem que fazer a alquimia, aqui dentro, nesse chakra. Porque aqui está o centro dos 3 chakras, vórtice de energia para cima e os 3 para baixo. E aqui é onde se encontra o centro, onde você expande. Então quando você unifica aqui terra, céu, no centro cardíaco, em você, a partir dessa fusão, dessa alquimia, você começa a compartilhar, você começa a estender para o próximo, para quem está perto, seja multiplicando o seu conhecimento, seja expandindo na sua família, na sua casa, seus amigos, seu bairro, enfim, planeta, blá, 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 certo? Assim. Então a emoção sua deve estar sempre dentro de um... Não é que deve estar, alcance dentro de você, é aqui dentro, né? Que quando você respira, o que eu faço para eu me trazer esses sentimentos novos? É quando você se conecta com o seu divino que mora dentro de você. Como? Através da respiração. Você começar a respirar. Por exemplo, se você está afobado, você vai jogar uma pedra de raiva. Quando você for jogar, você respira 10 vezes. Conta de 1 a 10. Lembra daquela novela lá? Aí a poeira, a agitação mental, a tagarelice, a raiva vai baixando. Vai baixando. Você vai entrando em outra frequência. A frequência da conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Aí você vai vendo o externo, do micro para o macro, você vai vendo o externo com mais amor, com mais... Vendo com os olhos de Deus, falando com os olhos de Deus que é dentro de você, sentindo com os olhos do divino, tendo atitude divinas, né? Essas 2 coisas. E a terceira seria uma junção, né? De você equilibrar tudo na sua vida, fazer... ter o necessário, e a partir do necessário, se você for querer, seria você compartilhar, multiplicar e você cuidar das suas emoções. E existe passos para isso, a alquimia quântica, que veio uns downloads assim para mim, que eu fui escrevendo vídeo, aí estudei a lei da atração, os negócios do Paramahansa e Yogananda. Babaji está me trazendo tudo isso aqui. Por que eu comecei a falar Babaji, Om, e falar a história dele? Que ele trouxe isso, eu tinha que falar sobre isso, sobre essa coisa de viver de luz. Então assim, a pessoa, ela pode ser imortal sim, e ela é o que ela ingere, ela é o que ela sente, ela é o que ela vive ali dentro dela. Terminando a história, é essa aprendizagem que eu tive de viver de luz. Mas tem mais uma coisa que eu estou aprendendo aqui agora, a terceira coisa. Depois de muito tempo, em 2015, 2014, final de 2014, eu saí de Curitiba, vim para Toledo, onde mora todos meus filhos, meus netos, tudo por aqui, né, e tal. Minha tia, minha irmã, enfim. Vim para cá, que tinha que terminar algo aqui, né? Que eu fui embora e deixei algo interminado. Mas eu fui aprender, é como se eu viajasse e fui aprender. Voltei, uma nova pessoa, né? Mais equilibrada, mais centrada, mais amorosa com os meus filhos também, né? Perdoei pai, mãe, sabe essas coisas de você, quando você traz dentro de você? Perdoei. Foi tudo a partir disso. Foi a partir dessa experiência. E tenho certeza na minha vida. Por isso que eu estou dando um testemunho aqui. Mas a terceira coisa é, quanto mais você convive, por exemplo, a gente não é sozinho. Quando você está no meio de pessoas que têm outros costumes, né? Cheguei aqui, fui indo, não bebia. Eu não bebia, não fumava, não sei o que, não fumo. Mas aí cheguei aqui, você tá com uma família, tá com outro, e vai indo, você vai entrando. Sabe o campo morfogenético? Sabe o campo que você cria, aonde você vive? Então, quando a maioria é maior, quando a maioria é maior, você vai se moldando. Continuando, pode ver onde que você, por exemplo, campo morfológico falando. Se você está trabalhando numa sala, tem mais 3, 4, 5 pessoas, então esse grupo vai formando o campo morfogenético deles. Cada um traz o seu, né, dos seus familiares, sua memória celular, mas vai formando um outro, né? E
E daí os costumes e hábitos vão se formando a partir de uma centelha de cada um, né? E assim é na família. Quando eu voltei para Toledo, era a maioria, tinha os costumes de, né, comer carne, beber, bebida, música sertaneja e tal. Mas eu me deixei levar, que eu era forte, eu não como carne até hoje, né? Sou ainda... Mas eu deixei de ser vegana, tomo uma cervejinha de vez em quando, só que tudo no equilíbrio, né? Mas eu percebi que aonde você tá, se você quer viver uma vida assim, mais com alimentação saudável, você tem que estar no meio, assim, comunidade, somos todos um. Você tem que estar no meio dessa vibração, dessa frequência, certo? Porque se a gente é energia, a gente e você não consegue sozinha explodir todo mundo e modificar todo mundo da sua família. Você até consegue, que nem meu neto Ravi, ele fala que ele é vegetariano, que ele quer ser vegetariano igual a vovó, né? Ele tem isso na mente dele, mesmo que de vez em quando a mãe dele dê carne para ele. Mas ele vai ser, porque quando ele crescer ele tem isso, eu vou ser vegetariano. Por que comer carne morta? Por que matar o animal, né? Então existe uma reflexão nele, tem 6 anos, né? É isso. Então outro paradigma que vem para mim é esse, de você sozinho você não consegue, você pode influenciar, né, as pessoas da sua família, mas a maioria vence, Por isso que quanto mais gente estiver vibrando, estiver trabalhando, tendo a atitude, porque sonhar é uma coisa, mas se você não tiver atitude, nada se faz, nada se transforma em real. Você não consegue transformar a energia do seu sonho, que você está sonhando, na realidade, se você não tiver atitude. Então é isso que eu estou aprendendo aqui. As pazes foram feitas, meus filhos, pai dos meus filhos, enfim. Coisas aconteceram, mas a grande oportunidade que eu tive na minha vida de evolução espiritual foi a partir de jejuar, de fazer esse processo. Eu fiz de mim um laboratório. Então eu cheguei à conclusão que o que eu coloco na minha vida? Compartilhar, ter o necessário, cuidar das suas emoções, né? E você tá num ambiente, você cuidar, você vigiar e orar. Vigiar e orar. Sempre. Certo? É isso. Então, meu nome de registro em cartório, que meu pai e minha mãe me deram, é Sandra Mara Ribeiro da Silva, da minha mãe materna. Do meu pai é Meneghelli, mas eu não levo o nome dele, Gilson Meneghelli. E o meu nome intitulado por Paramahansa Yogananda, Jayananda, que significa saudações, saudando a bem-aventurança. Fiz vários cursos de formação em terapia, constelação familiar sistêmica, que é bem legal. Fiz cursos quânticos, cura quântica, e promovi uns estudos, uns vídeos, aulas, e-book, alquimia quântica, e estou escrevendo a busca, que faz tempo, desde 1999 que comecei, que eu tive um insight, assim, eu escrevi bem grande, a busca, o despertar da consciência divina. Até daí fiz um blog, alfabetizando o homem na luz divina. Mas o homem hoje não é homem, né? É o ser, né? E desses dias eu peguei o livro, eu até escrevi, né? Pus os capítulos, 1, 2, 3, e coloquei os títulos que eu ia colocar e fui pondo. Até escrevi uma cartilha que foi também trabalhada no encontro latino-americano na Universidade Federal de Curitiba, que eu participei como voluntária, fiz o módulo, dei o módulo, né? E agora estou escrevendo, botando meus vídeos lá, fazendo um e-book online, né? Para você abrir o e-book e você estuda no computador ou no celular. Dando dicas, exercícios, tudo coisas que eu experimentei, os embasamentos teóricos que são provados,
Porque quando você entra nessa frequência vibratória de energia, da luz, da lei da atração, sentimentos nobres, de reprogramação, de programação, que você pode mudar e transformar a partir dessa consciência desperta, né? Tudo através de embasamentos. E quando você entra nessa frequência, você escreve uma coisa, daí depois você lê lá o livro, pô, Joseph Murphy mesmo, Poder da Mente. Poxa, esse cara tá copiando tudo de mim. Mas não é. É que quando você está na mesma frequência vibratória desses ensinamentos, dessas coisas, desses downloads, desses salto quântico que você tem na vida, você entra na mesma frequência vibratória que esses autores, né? E aí você vai recebendo informações, a mesma informação que ele teve. Então, por isso, ninguém copia de ninguém, tá aí. Você pode acessar, é só você fazer todo esse trabalho aí de limpeza física, emocional, mental, espiritual. E os corpos energéticos, né? Que daí tem o corpo búdico, o corpo átmico, e assim vai. Gratidão. Espero que você goste e curte esse vídeo. E compartilhe, né? Com todo mundo que você achar que deve, ok? Na paz, amor e gratidão e atitude. Falo pra mim isso também. Muito atitude, ok? Tenha um bom dia.